Vamos lá. Retomando nossa série de mensagens, a melhor versão de mim. Na semana passada, nós falamos sobre a condição natural do nosso eu. Na metáfora que Paulo usa, ele usa a metáfora que o nosso eu, que nós somos uma pessoa, nós somos inflados. Então, as características de algo inflado, pronto a explodir, é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Então, toda vez que a gente lida com o nosso ego, o nosso eu, você sempre sente algumas dessas características dele ressoando. Por exemplo, quando alguém magoa você, fala mal de você, e você se importa tanto com o que os outros falam, é porque feriu o teu ego, porque sua identidade está muito atrelada a isso. Então nós conversamos bastante sobre essas questões, e nós vimos que Paulo tenta mostrar como o Evangelho de Jesus transformou seu senso de valor próprio, a maneira em que ele se considera a si próprio e a sua identidade. O ego de Paulo, o eu de Paulo, funcionava totalmente diferente. E hoje a gente vai ver como é que funciona um eu transformado. Como é que é essa questão do eu transformado. E o texto que a gente vai usar é 1 Coríntios capítulo 4, versículo de 1 a 4. Diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Vamos orar? Pai querido, dá-nos o entendimento da Tua palavra. Fala no nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que Paulo ressalta nesse texto é que ele é servo de Deus. Ele é um obreiro de Deus. É a primeira coisa que ele fala: eu sou servo de Deus. Ele ressalta a condição dele como servo. E é interessante a gente pensar em como Paulo lidava com o próprio eu. Como ele lidava com essas questões. E isso é algo muito interessante para a gente aprender pelo exemplo de Paulo. A primeira coisa que eu aprendo com Paulo nesse texto é que Paulo não considerava a opinião do pessoal de Corinto a respeito deles. Ele não se importava com que o pessoal da igreja de Corinto falava dele. Ele não considerava também a própria opinião dele a respeito dele. Ele fala: não me importa o que vocês pensam de mim, nem eu mesmo me julgo. Então, nem aí. E nem a consciência limpa de Paulo fazia ele inocente. Ele fala: embora eu tenha a consciência tranquila, eu não me julgo. O que ele está dizendo? Ele fala assim: a sua opinião não importa para mim, a minha opinião não importa para mim. Nada disso importa. Nem a minha consciência tranquila de que eu fiz um bom trabalho importa alguma coisa. Por quê? Por exemplo, se você pegar um jihadista, um terrorista, depois de ter cometido um atentado terrorista, ele vai estar com a consciência tranquila, que ele fez aquilo que ele achava que tinha que fazer. Então, consciência limpa não inocenta ninguém. O fato dele ter consciência limpa não faz com que ele se tenha se tornado inocente. Concorda comigo? Paulo não buscava em nenhum tribunal humano o veredito que fazia ele se sentir alguém. Ele não estava aí. E é o legal que a palavra que ele fala nesse texto que a gente usou aqui atrás, olha lá: pouco me importa ser julgado por vocês. Essa palavra tem o mesmo significado de ser alvo de um veredito. É justamente isso. Pouco me importa o veredito que você tem de mim. Pouco me importa o veredito que vocês têm de mim. A autovalorização, a autoconsideração e a identidade de Paulo não estavam ligadas ao veredito e apreciação que as pessoas tinham dele. O cara não estava
a opinião das pessoas não o abalava. Esse era Paulo. É isso que ele está dizendo para as pessoas. E é isso que a Bíblia Sagrada nos fala sobre ele. Agora a perguntinha: a identidade de Paulo pode não estar presa à opinião alheia, mas e quanto à nossa? E a nossa? A nossa identidade está atrelada à opinião alheia? A sua identidade está atrelada à opinião alheia? Não faz pergunta difícil. A nossa identidade está atrelada à opinião alheia. E muito, né? Nós nos importamos demais com o que os outros pensam. Nós passamos a vida construindo um currículo pessoal para que quando a gente tiver que se apresentar diante de algumas pessoas, você não fique por baixo. Tem pessoas que basta dizer uma palavra que destrói a gente. Geralmente maridos, quando ouvem uma palavra uma palavra dura da esposa, ele se autodestrói. Aquilo acaba com ele. Não é só marido. Hã? Não é só marido. Não é só marido. Mulher também. Sim, é só um exemplo. Por exemplo, estou dando um exemplo de maridos. Né? Às vezes, assim, você pode me criticar. É que mulher bate mais forte. Né? Você pode me criticar, você pode falar que a minha pregação não foi legal, eu vou interpretar dizendo assim: não, que o Espírito Santo cutucou a tua vida e você não está feliz. Agora, se a Sabrina chega e fala: você mandou mal, você não mandou bem, nossa, acaba com a minha vida, você fica triste, fica mal, sabe? Então, por exemplo, assim, ela fala algumas coisas, você vacilou nisso, eu falo: ninguém percebeu, só ela. Ontem ela me falou um negócio, assim: meu Deus, você fez uma coisa que não ficou legal. No batizado, o que eu fiz? Eu disse: na hora da oração pela Elise, você pediu todo mundo para erguer a mão. Na hora da oração do Levi, você não pediu as pessoas para erguer a mão. Ela, a Cida também percebeu. Eu falei assim: gente, eu não percebi. Eu não percebi. Mas eu percebi que você não percebeu. Aí eu falei, eu fui falar com... Aí eu fui falar com a Dani, com o Pérez e tal. Não foi... Foi sem querer, né? Foi voluntário. Porque assim, pode parecer que não, mas eu fico muito nervoso. Eu fico uma pilha de nervo. Tive que, antes de eu descer lá, eu fiquei em casa, fiz um momento de silêncio, respiração funda. Porque eu falei assim, geralmente nesses ambientes eu fico estressado. Então eu vou ser grosso com quem não merece. Então, porque eu fico nervoso até a coisa acontecer. Tanto que depois que terminou, eu subi, botei uma bermuda, sentei lá e fiquei. Porque é muito nervoso. É um momento muito especial, não quero que dê nada errado. Então, às vezes, quando você recebe uma crítica de uma pessoa em que faz muita diferença para você, que a sua identidade está atrelada a ela, que o que ela fala tem muito poder para você, essa pessoa tem o poder de te desmotivar. É sinal que a sua identidade está atrelada a isso. Mulheres também, quando o marido critica, principalmente uma coisa que ela acha que faz bem. Mãe, quando critica o filho, quando o filho está tentando acertar, dói pra caramba. Gente do céu. A nossa identidade está sempre atrelada à opinião das pessoas. Mas a de Paulo não. E aí, como que a gente alcança esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? Alguns são controlados no estágio maior, outros são controlados no estágio menor. Você tem que identificar que áreas que você é mais controlado, porque às vezes no seu trabalho você não é controlado, você sabe que você é competente, você faz, e não importa as críticas que você recebe, você está ciente daquilo que você fez. Mas em outras áreas que você é mais vulnerável, aquilo te detona, te derruba. E aí vira um problemão se você não tratar. Como que a gente atinge esse estágio? Se você for perguntar para qualquer pessoa da nossa cultura, ela vai dizer assim para você: a receita é o seguinte, não leve em consideração ou não valorize demais o que as pessoas pensam de você. É simples assim. Não ouça o que as pessoas pensam de você. Está resolvido o teu problema. Para de dar ideia, porque falam para você. Para de ficar dando atenção ao que essas pessoas estão falando. Você resolve o teu problema. Ou então, não viva segundo a vontade dos outros. Não viva tentando responder à vontade das pessoas. Pronto. Você resolveu o problema. Ou o padrão das pessoas não deve te influenciar. Você tem o seu padrão e você não está aí para o padrão dos outros, não tem que te influenciar. Ou o que você pensa sobre você é o que realmente importa. Em resumo,
decida quem você quer ser e seja, pois o que realmente importa é como você se enxerga. Essa é a resposta da nossa cultura. Se você conversar com seus amigos do trabalho, as pessoas por aí, eles vão falar isso para você. O problema é que a Bíblia fala que esse remédio é amargo. E por esse caminho, Paulo fala que é uma armadilha. Sabe por quê? Porque isso aqui é o caminho da autoestima elevada. Então a gente resolve o problema elevando a tua autoestima e falando o seguinte: você não precisa dar atenção para ninguém, não dê atenção ao que as pessoas dizem, se fortaleça e seja você mesmo, porque isso é o que importa. Isso é um veneno. Isso é um veneno. As pessoas começam a falar assim: você está down, você está mal? Fala assim, não, começa, olha quantas coisas boas você já fez, olha quantas coisas boas já aconteceu na sua vida. Você não tem motivo para ficar triste, não fique assim, não fique tão para baixo. Olha quantas bênçãos Deus te deu. Olha quanta coisa boa aconteceu para tentar eliminar a sua tristeza, para tentar te levantar. O que a pessoa está fazendo? Tentando levantar, te dar uma autoestima elevada. Isso não funciona. Não funciona. Nós tentamos dizer para as pessoas estabelecer critérios e viver de acordo com os seus próprios critérios. Paulo sabia que isso era uma armadilha. E por que isso é uma armadilha? Porque é o seguinte: se você passa a não levar em consideração o que as pessoas falam, você vai começar a viver num mundo só teu. E aí o que acontece? Se você viver sob o critério dos seus pais, se você fracassar, você vai se sentir péssimo. Se você tentar viver segundo os padrões das outras pessoas, o fracasso vai fazer você se sentir péssimo. Se você viver sob os critérios da sociedade, o fracasso vai te fazer se sentir péssimo. E se você viver segundo os seus padrões, aí o B.O. Porque você vai fracassar e você vai se sentir péssimo. Aí o que você faz para que você não fracasse segundo os seus padrões? Você baixa o seu nível de padrão. E aí você fica uma pessoa com moral muito baixa. Aí você se sente mal, porque você é uma pessoa que tem um padrão moral muito baixo. Então toda vez que você for entrar nesse mecanismo, você está entrando numa ciranda, e isso vai te levar para a ruína. Quando você tenta elevar a autoestima de alguém, ou a sua autoestima as pessoas querem elevar a sua autoestima, saiba que isso é um passo para o precipício, porque você não consegue viver segundo os padrões estabelecidos nem por você mesmo, e você vai cair. Então, onde Paulo encontra o senso que ele tem de si mesmo? Preste atenção numa coisa, olha só o que Paulo fala. A gente sabe que Paulo foi um dos maiores líderes cristãos que já pisou na terra. A gente sabe também que Paulo foi um dos maiores líderes de todos os tempos. Qualquer lista de líderes da história vai eleger Paulo como um grande líder, um homem que fez grandes coisas, um homem valente, que enfrentou várias dificuldades. E quando Paulo vai se definir em 1 Timóteo 1,15, olha o que ele está falando. Ele fala: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Nós não estamos acostumados a ver pessoas confiantes se afirmarem ser ruins. Nós estamos acostumados a ver pessoas que são confiantes se afirmarem que sabem o que são, que conhecem o seu potencial, mas se afirmarem pessoas ruins, nós não estamos acostumados com isso. Paulo tem consciência de suas falhas com equilíbrio e confiança. Paulo não conecta a definição que ele tem de si mesmo à sua identidade. Quando ele define que ele é um pior dos pecadores, isso não tem a ver com a identidade dele, porque o que ele faz não tem a ver com o que ele é. O que ele faz não define o que ele é. Os seus pecados e a sua identidade não estão ligados. Não estão interligados. Nem as conquistas e nem as falhas. Nós não conseguimos ser assim, por quê? Porque nós nos julgamos a nós mesmos o tempo todo. Nós estabelecemos nossos padrões e depois nos julgamos.
dessa forma, o ego nunca fica satisfeito. Nós estabelecemos um padrão. Qual é o padrão de funcionário que você tem de si mesmo? Qual é o padrão de filho que você tem de si mesmo? Qual é o padrão de esposa, de marido que você tem de si mesmo? Qual é o padrão? Você estabelece padrões em várias áreas. E aí você começa a julgar-se a si mesmo. E quando você começa a julgar a si mesmo, você percebe que você está sempre aquém. O seu ego nunca fica satisfeito, está sempre em busca de mais, porque você ainda não é a funcionária que tinha que ser, você não é a esposa que tinha que ser, você não é o marido que tinha que ser, você não é o homem que tinha que ser, você não é a mulher que tinha que ser, você sempre precisa de mais, você precisa agradar as pessoas, você precisa ter a resposta delas, do veredito delas, para te dizer que você é alguém, para você ter sentido de vida. O Tim Keller, ele fala sobre a humildade do Evangelho. Ele fala o seguinte: a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. A humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim. Eu não relaciono mais cada experiência à minha pessoa. Isso é a liberdade do autoesquecimento. Eu não preciso provar mais nada para ninguém. É o descanso bendito. Paulo não entra no jogo da autoestima elevada ou da baixa autoestima. Ele sai dessa ciranda. Frente às críticas, as pessoas que se sentem arrasadas com críticas valorizam demais o que os outros pensam, a ponto de deixar aquilo ter poder sobre elas. A solução comum à baixa autoestima é o orgulho. Então a gente começa a valorizar, começa a tentar fazer a pessoa se encher, tentar a pessoa se elevar. Essa é a solução comum que a gente tem para a baixa autoestima. E essa questão, as pessoas ou são arruinadas pela crítica, ou não se importam com a opinião dos outros a ponto de não aprender nada com elas. Se você começa a entrar naquele slide que eu mostrei para você, não se importa com o que as pessoas falam, não ligue porque as pessoas dizem, você está sendo cheio de orgulho, está inflando você. E qual é o dano disso? O dano disso é que você vai ser arruinado pela crítica das pessoas, mas eu decidi não levar em consideração. O que isso faz com você? Se você não leva isso em consideração, você não cresce, porque você não recebe crítica de ninguém. Você é aquela pessoa que é eu mesmo e mais ninguém. Você entende que tem os dois lados? Eu vou tentar ilustrar. Então, se eu vou para baixa autoestima, as críticas das pessoas me destroem, porque eu me importo demais com o que as pessoas pensam. Se eu vou para valorização, para autoestima, eu entro na armadilha do orgulho. E aí eu não dou ouvido para ninguém. Porque sou eu mesmo. Porque se eu der ouvido para alguém, essas críticas vão me arrasar. Então eu tenho que vir para o lado de que eu não dou ideia para ninguém. Então você está sempre numa armadilha dos dois lados. Você está sempre perdido. É essa armadilha que Paulo fala. Se seguirmos o caminho de Paulo, seremos pessoas que aprendem a celebrar o segundo lugar. Pessoas que aprendem a celebrar a vitória do outro, a promoção do outro, mesmo sem o miserável merecer. Se seguirmos o caminho de Paulo, nós seremos pessoas que não têm medo do reconhecimento e não buscamos o auto-reconhecimento, porque tem isso, né? Tem gente que tem medo, tem gente que quer o auto-reconhecimento, quer o reconhecimento das pessoas, e quer o auto-reconhecimento, mas tem gente, cara, que tem medo de ser reconhecido. Não quer, não fala de mim, não precisa falar, não, já fiz, porque tem medo de se expor. São os dois lados. E aí, ouvir a crítica e aprender, ter oportunidade de mudança, é o caminho de Paulo. Não, eu ouço a crítica, eu filtro, e aí eu percebo se isso é para eu mudar ou não. Parece idealismo, né? Parece uma vida fora do comum, né? Mas não é. Não é. Esse é o caminho de Paulo. É não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou. E é não pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou.
Como que Paulo alcançou o eu transformado? Paulo diz: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Essa palavra justifico, ela significa, está relacionada à inocência. Ele fala, nem por isso eu me inocento. Por quê? Porque o único veredito que importa é o do Senhor. O único veredito que importa é que o Senhor é quem me julga. Paulo não dependia do veredito dos cristãos de Corinto, e Paulo não se auto-justificava. O que todos buscamos na vida é um veredito definitivo que nos afirme que nós somos valiosos e que somos importantes. E por isso nós estamos todos os dias sob julgamento. Sabe o que é curioso? É que os coríntios, eles não formulavam tribunais. Não existia tribunal em Corinto. Então eu começo a perceber que Paulo está usando uma metáfora para tentar ilustrar para a gente, para eles, o que está acontecendo. Como que a gente vive nesse esquema? Ele fala que a gente vive em um tribunal. No tribunal, nós temos juiz, defesa, acusação e réu. E tudo que você faz serve de prova para defesa ou para acusação. O que dá para entender é que nós, todos os dias, entramos nesse tribunal para receber o julgamento das pessoas ou o nosso próprio julgamento. E a nossa identidade passa a funcionar assim. O que as pessoas falam, o que eu penso de mim mesmo, norteia a minha vida. Quando nos deparamos com o que realmente somos, nós ficamos assustados. Nós estamos todos os dias buscando aprovação, consciente ou inconscientemente. Nossa mesmo. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz direito? Será que era o que tinha que fazer? Não é simplesmente uma autoavaliação do que foi feito, mas é buscar. Você já viu uma pessoa assim, quando compra um vestido e fala assim, aí te mostra, olha, eu comprei, foi R$200. Aí a pessoa está insegura de que a compra foi feita mesmo, que ela fez o certo. Ela fala assim, o que você acha? Paguei caro? Mas vale, né? Olha o tecido. Não, ele vai durar, né? Não, porque ele vai durar assim, dá uns 5 anos, né? Então ela fica buscando que a outra pessoa fale assim, não, você fez uma ótima compra, uma excelente compra. Porque aí o julgamento da pessoa te inocenta. Está dando para perceber? Estou tentando dar exemplos, mas é difícil, para que você possa entender. É esse tipo de coisinhas pequenas. Nisso você percebe aonde está a tua identidade. Você fica esperando a outra pessoa te inocentar. Paulo diz que isso é uma doença. É uma doença do eu. E aí, eu estou com o tempo estourado, mas eu preciso caminhar com vocês aqui mais 10 minutinhos só. Eu queria mostrar para vocês uma música. Queria que você ouvisse e lesse a letra. E que você refletisse sobre a sinceridade e honestidade dessa canção.
da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa, sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira, e dói me expor assim. Dói, despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco, só sei que a busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Nós estamos sempre nos julgando. Estamos sempre tentando analisar quem somos. Só que a consciência plena dela sobre si não garante a cura. Certo? Ela entende o que ela é, mas isso não garante a cura. E a música faz uma pergunta muito séria. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Só tem uma forma de se curar. Só tem uma forma de curarmos de nós mesmos. E ela pergunta, se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim. Esse é o problema. Buscar essa cura em nós não vai adiantar. Porque a única coisa que ela consegue chegar é nesse conjunto de ideias. E o que ela faz? Ela cai no lado da baixa autoestima. Existe uma cura que a Flávia não sabe. Mas existe uma cura. O segredo de Paulo é que ele abandonou o julgamento. Ele abandonou o tribunal. Ele falou assim, estou fora, acabou, não tem mais tribunal na minha vida. Ele entendeu que o julgamento estava encerrado. Paulo era para ele o único veredito que importava é o de Deus. E Deus já tinha dado o seu veredito. Somente no Evangelho que o veredito é dado antes do desempenho de nossas ações. O ateísta, o budista, o espírita, o muçulmano, todos estão sob julgamento o tempo inteiro, porque vão ter o veredito lá no final. O cristianismo é o único que te dá um veredito antes. O veredito é dado antes e depois vem a performance. No cristianismo, o veredito é o que leva ao desempenho. Assim que cremos, Deus nos imputa as perfeições de Cristo e o seu desempenho como se fosse o nosso. Ele nos adota como filho. Agora, nossas ações são uma resposta com base no veredito que já recebemos. Uma resposta de amor, uma resposta porque queremos. E no momento em que Ele nos adota como filhos, a partir do momento em que cremos, nós podemos ouvir Deus falar, tu és o meu filho amado em quem me agrado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais tribunal. Paulo sai desse jogo de baixa autoestima, de elevada autoestima,
ele sai do tribunal. Ele não permite mais ser julgado nem por si, nem pelos outros, por ninguém, por nada. Quem o julga é o Senhor, e o Senhor já o julgou. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Esse é o veredito que tem que cuidar, que tem que guiar a nossa vida. Você é filho de Deus, não há mais condenação sobre você. O seu ego só vai ficar satisfeito a partir do momento que ele é preenchido por Deus. A partir do momento que ele é preenchido pela presença de Deus. Da consciência de que você não precisa mais se auto-julgar, não precisa mais estar no julgamento das pessoas. E por que Paulo podia sair desse tribunal? Simplesmente sair pela porta, ir embora do tribunal. Por quê? Porque Cristo foi julgado no lugar dele. Cristo foi como ovelha que foi levado ao matadouro, esteve no tribunal, foi julgado injustamente e substituiu Paulo. Cristo foi ao julgamento para nos substituir. Então, ele recebe a condenação que nós merecíamos, para que não precisássemos enfrentar mais nenhum julgamento nessa vida. Não importa o que as pessoas pensam da gente, mas também não importa o que eu penso de mim mesmo. Só importa o que ele pensa de mim. Isso nos liberta. Só tenho que pedir a Deus que me aceite por causa do que Jesus Cristo fez. Então ele se volta para você e diz que você é mais valioso do que todas as joias desse mundo. E eu te pergunto, o que é mais importante do que isso? O que é mais importante que isso? Que a minha vida e a sua vida seja orientada pelo julgamento de Deus, não por outros julgamentos. Que você consiga deixar Deus transformar o seu eu. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós queremos entregar ao Senhor tudo que ouvimos aqui hoje, Deus. Pedir que o Senhor faça uma faxina em nós. Porque se nós fizermos a faxina, não vai adiantar muito, Pai. Se nós realizarmos essa faxina, se nós formos responsáveis, não vai nos ajudar. Nós vamos ficar se cirando da autoestima, da baixa autoestima e da elevada autoestima. Que o que importe de verdade seja o teu julgamento, o teu veredito na nossa vida. Faz-nos assim. Ajuda a gente. E que essa palavra ressoe durante a semana e fale ao nosso coração. Que o teu Espírito nos abençoe e nos guarde. Amém.